O Galaxy A54 é o novo intermediário premium da Samsung que está com especificações bem interessantes. Mas será que o processador dele dá conta do recado? É o que nós vamos conversar depois da vinheta. Bom, galera, então vamos conversar um pouquinho mais sobre as especificações desse novo smartphone intermediário premium da Samsung, tá? A Samsung acabou de lançar praticamente o Galaxy A34 e o Galaxy A54, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Galaxy A54, tá? Que é o modelo mais top aí entre os dois. Então nós vamos ver aqui algumas especificações dele e vamos comentar, né, o que mudou, se tem alguma coisa bacana, se teve algum downgrade, se compensa você sair da geração anterior para essa nova geração. Então vamos comentar aqui as especificações dele e ver o que ele entrega de bacana, o que poderia ser melhor, né? Então vamos começar. Bom, primeiramente nós vamos falar aqui um pouco das dimensões do aparelho, né? Então é um aparelho aí que tem 158 milímetros de comprimento, aqui de altura, né? 76 milímetros de largura e 8,2 milímetros de espessura, né? Que é a espessura, né? A finura do aparelho, né? Em questão de tamanho, né? De peso, ele tem 202 gramas, então assim, a partir do momento que o smartphone passa de 200 gramas, eu já considero ele pesado e algumas pessoas já vão sentir um leve incômodo quando colocarem ele no bolso, tá? Ainda mais quando for considerar que vai colocar uma capinha ainda, então ainda vai adicionar um peso extra ao smartphone, então temos que considerar isso também, né? Ele tem aí um display Super AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz e 1000 nits de brilho, que é um nível bem interessante de brilho. É uma tela de excelente qualidade com 120 Hz de taxa de atualização, né? Que é aí uma taxa de atualização bem fluida e garante uma fluidez bacana para o seu smartphone. A tela aí tem 6,4 polegadas de tamanho, tá? 6,4 polegadas. E a resolução é Full HD, então ele tem aí 1080 por 2340 pixels, com 403 ppi de densidade. E a proteção dele é o Corning Gorilla Glass 5, o que é bem interessante para um smartphone intermediário, né? Eu já vi aí com o Gorilla Glass 5. O Android que ele vem, né? Ele vem aí com o Android 13, já atualizadíssimo para o Android 13 e o One UI 5.1, que é a versão mais recente do sistema da Robozinho e a versão mais recente da interface da Samsung. Então, é o que há de melhor aí no mercado. E aqui a gente entra no ponto polêmico, no X da questão. Esse smartphone conta com um processador Exynos, galera, isso mesmo, Exynos 1380. E a pergunta que paira no ar é: presta ou não presta? Bom, eu vi alguns testes por aí e percebi que não tá muito bom, não tá como a gente gostaria, tá? Mas assim, há chances da Samsung melhorar ele com algum update, com alguma atualização? Sim. Por enquanto, não está bacana ainda, mas eu acho que pode sim ser resolvido com alguma atualização, tá? Mas agora falando um pouco aqui da especificação do processador em si, né? Ele vem aí com octa-core, né? Ele é um octa-core, que tem aí 4 núcleos de performance e 4 núcleos de economia. Querendo ou não, isso foi um upgrade em relação ao Exynos 1280, que só oferecia 2 núcleos de performance e 6 núcleos de economia. Então, teoricamente, é para ser um processador com desempenho bem superior, né? Então, justamente por esse motivo, pelo motivo de que hardware não falta, que eu acho que se a Samsung mandar uma atualização para otimizar esse processador, ele vai ficar acertado, tá? Então ele tem aí 4 núcleos de performance, né, de desempenho, rodando a 2,4 GHz, né, velocidade do clock, e com Cortex A78, tá? E os outros 4 são de economia, né, que roda a 2,0 GHz de velocidade, com Cortex A55. E a GPU é a Mali G68, né? A GPU é dos jogos e tal, né, o processamento gráfico dos jogos. Memória, esse é um ponto que eu achei bem interessante, tá? Aqui no caso do GSM Arena, como é um site global, então assim, especifica de todas as variantes do mundo, né?
Então, não necessariamente todas as variantes nos interessam. O que interessa para a gente aqui em questão de memória são as variantes que vieram para o Brasil, né? Então, as variantes que vieram para o Brasil foram a variante com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. E pasmem, senhoras e senhores, finalmente, depois de tantos anos trazendo smartphones da linha A apenas com 128 GB, finalmente a Samsung trouxe uma versão de 256 GB para o Brasil, galera. É isso mesmo. Tanto o Galaxy A34 como o Galaxy A54 vieram aí com versões de 256 GB de armazenamento. E isso é uma coisa que eu sempre bati o martelo na Samsung para ela trazer intermediários premium com 256 GB, tendo visto que a Realme já faz isso, a Xiaomi faz isso, a Motorola faz isso. Só estava faltando a Samsung fazer isso, né? Então estava complicado para a Samsung essa situação. Muitas pessoas às vezes migravam de marca justamente por quê? Porque queriam sair da mesmice do S20 FE, não aguentava mais ouvir falar de S20 FE e queriam um smartphone relativamente barato com 256 GB. E a Samsung não oferecia isso, além do S20 FE, o modelo 4G, né? Ainda tem esse detalhe, porque o modelo 5G não veio para cá com 256, só o modelo 4G, que depois parou de ser fabricado, parou de ser comercializado, então os usuários ficaram refém de smartphone com 256 GB custo-benefício na Samsung. Então acabaram tendo que migrar para outras marcas, né? A Motorola com Edge 30, a Realme com GT Master Edition, enfim. Então achei muito interessante por parte da Samsung ela colocar aí uma variante, né? Uma opção para o usuário escolher aí entre 128 ou 256 GB de armazenamento. A câmera principal dele é uma câmera de 50 megapixels, tá? Aí o pessoal vai falar assim: "Ah, Rafa, não acredito, mas teve downgrade, caramba, era 64 megapixels nas gerações passadas e passou para 50 megapixels? Poxa, que vacilo, hein?" Não, galera, não. Não foi downgrade, por incrível que pareça. Eu já cansei de martelar aqui no canal que megapixel não necessariamente quer dizer qualidade. Então, na verdade, quando você tem aqui esse sensor de 50 megapixels, a gente está tratando de um sensor da Sony, o IMX766, que é um sensor sim superior ao de 64 megapixels que estava presente no Galaxy A52, o que estava presente no Galaxy A53. Então é um processador melhor, sim, tá? Podem ficar sossegados. Ele vai ser melhor. Assim, para fotos durante o dia, o anterior já supria, mas ele vai ser melhor mesmo assim em questão de nível de detalhes durante o dia. Para fotos noturnas também, por exemplo, ele também vai ser muito bom, muito competente, porque é um sensor competente para low light, tá? Então vai sim fazer fotos muito boas. Inclusive ele conta agora com a tecnologia chamada Nightography, que surgiu nos Galaxy S de 2022 e agora está se expandindo aí, está se ampliando para a linha A. Então a gente tem aí o Galaxy A54 como modelo mais top da linha A, também conta com essa tecnologia de Nightography, que é um melhoramento do modo noturno que a gente já encontra nos smartphones da linha A. Então a gente tem um modo noturno aprimorado, tá? Em questão de câmera selfie, é aquilo, né, galera? É aquela velha e boa câmera selfie que a gente já conhece de 32 megapixels. Boa porque eu acho que ela é boa considerando outros aparelhos intermediários premium, outros sensores de 32 megapixels que outras marcas aplicam. Então as marcas, por exemplo, chinesas, né, ou outras marcas, você geralmente vê aí um sensor de 32 megapixels que não faz um trabalho muito bom, ou então não grava em 4K na frontal. Então é complicado, né? Já a Samsung ela já consegue trazer aqui no smartphone intermediário premium o 4K na frontal com uma qualidade legal, tanto de fotografia quanto de vídeo, né? Então eu acho que é um bom sensor sim. Eu acho que a Samsung poderia mudar um pouco esse sensor, de repente botar até uma câmera autofoco, quem sabe, né? Porém, paciência, né? Para um intermediário premium, até que não está de todo mal, né? Ele conta aí com áudio estéreo, tá? Então, em questão de qualidade de áudio, você não vai ficar na mão. Você vai ter uma qualidade de áudio sensacional. Você não vai se arrepender de nada de ter comprado esse aparelho para a questão de ouvir suas músicas, de escutar uns vídeos no YouTube, né? Você não vai ter problema nenhum com isso, tá? Pode ficar sossegado. Agora, um ponto negativo, né, que vocês devem ficar de olho é que ele não possui entrada para fone de ouvido. Então, se você tem um fone de ouvido daquele estilo, né, aquele velho e bom estilo P2,
que é o estilo de fone de ouvido que eu mesmo utilizo, né? Você não vai ter aqui nesse smartphone Galaxy A54. Então já fique ciente disso e quando você for comprar o seu Galaxy A54, já adquira um fone com padrão USB tipo C ou um adaptador ou até mesmo um fone Bluetooth, caso você prefira, né? Ele não tem rádio, já vem com NFC, tá? O sensor dele de digital é debaixo da tela, que nem já vem acontecendo na linha A mesmo, né? Galaxy A52 aqui, o Galaxy A53, todos eles aí possuem, possuem esse digital na tela, né? Então já não é um recurso muito recente, já é um recurso que já está em smartphones de linhas passadas, linhas anteriores. A bateria dele é uma bateria que eu achei interessante, ó. Desde o Galaxy A53, né, que a Samsung fez esse upgrade de bateria aí, que até então os Galaxy A50, né, eles tinham aí a menor bateria da linha. Então você tinha aí, por exemplo, o Galaxy A50 original, você tinha 4.000 mAh, enquanto existiam smartphones que tinham 4.500 na época. Aí você pegava o A52, 4.500 mAh, enquanto a maioria dos outros smartphones da linha Final 2 eram 5.000 mAh. Aí você pega a linha A53, aí o jogo já mudou e continuou no Galaxy A54. Então eu fiquei muito feliz com isso, porque quem pega o modelo 50 agora não vai ficar restrito a ter a menor bateria da linha. Então isso é muito legal. Então você agora vai ter igualado para todas as linhas, né, para todos os smartphones da linha, 5.000 mAh. Então é uma coisa muito interessante. Você tem aí suporte para carregamento de até 25 watts. Esse é um ponto que eu sempre vivo martelando na Samsung. Eu acho que não deveria ter 25 watts, tá? Eu acho que, sabe, intermediários premium de outras marcas já têm carregadores mais poderosos, sabe? Às vezes até smartphones mais básicos, mais de entrada, vão ter essa tecnologia aí presente no smartphone bem mais caro da Samsung, né? Então, poderia ter sim um carregamento mais rápido. Eu apoio um carregamento mais rápido na Samsung e eu acho que ela precisa mudar isso com urgência, tá? Porque 25 watts em pleno 2023 não dá. Ainda tem outro detalhe desse Galaxy A54. Ele vem com carregador na caixa. Isso é um ponto positivo, querendo ou não, né? Tendo em vista que a Samsung removeu o carregador da caixa de vários smartphones dela, né? De várias linhas, enfim. Só que vem um carregador na caixa de apenas 15 watts. E isso eu acho um vacilo, tá? Quer dizer, vem na caixa com de 15 watts e você tem que desembolsar uma grana alta para poder pegar um modelo, um carregador que hoje em dia mesmo já não é tão poderoso assim. Quer dizer, claro, vai ser mais poderoso do que o de 15 watts que vem na caixa, porém não é tão poderoso assim, não é uma carga tão alta assim, tendo em vista o que a gente vê no padrão de mercado, né? De 33 watts, 65 watts, que nem tem aqui no Realme, enfim, 80 watts. Você não vê isso na Samsung, nem mesmo nos flagships. Então isso é uma coisa que falta bastante nela, ela precisa melhorar essa questão, tá? Questão das cores, né? Então você tem aí várias cores, né, no seu smartphone. Então você vai ter aí a cor lima, né? Então você tem aqui a cor lima, né, que é um tom de verde. Você vai ter a cor grafite também, vai ter a cor violeta e vai ter a cor branca, né? Então você tem aí essas quatro cores disponíveis para o seu smartphone. E basicamente as especificações foram essas, tá, galera? Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E aí, o que vocês acham desse smartphone? Vocês acham que é uma boa pedida para 2023? Vocês acham que não vai ser tão legal? Assim, eu acho que é um bom smartphone, com a ressalva do processador, que eu acho que carece de otimização ainda. Porém, se a Samsung mandar uma atualização para otimizar esse processador para jogos, né, ou para uso no dia a dia, enfim, vai ser uma compra muito boa. Por enquanto, ele não está custando um valor muito interessante, tá? Ele está custando aí na faixa dos seus 2.600, 2.700 por aí, que é um valor que eu considero muito caro, muito acima do que qualquer Galaxy A vale, né? Então, para esse smartphone valer a pena, ele tem que estar abaixo dos R$ 2.000, né? E isso tanto a versão de 128 como a versão de 256. Porém, as especificações técnicas dele são boas, então quando ele baixar de preço pode ser uma boa pedida para você. E espero de coração que quando abaixar de preço já tenha tido tempo suficiente para a Samsung otimizar esse processador. Porque no geral o celular está muito bacana, ele está tirando fotos boas,
ele está com uma tela de qualidade, ele tem áudio estéreo, ele tem proteção IP67, que é uma coisa muito interessante também que a Samsung coloca nos aparelhos da linha A dela. Então, assim, é bem interessante esses pontos. É um aparelho muito completo, é um intermediário premium muito completo, querendo ou não. Só que você vai ter aí o Exynos 1380, que por enquanto não está tão otimizado quanto deveria. Então, pelo fato dele ter um hardware bacana, um hardware poderoso, creio eu e espero eu que a Samsung otimize esse processador, tá bom? Bom, mas então é isso, né? O vídeo foi esse. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.